Olá pessoal, estou aqui hoje em casa e muitas pessoas me pediram aí para falar um pouquinho sobre aquela explosão que ocorreu em Beirute, no porto. Praticamente tirou ali o porto do mapa, aquela explosão muito grande ali envolvendo nitrato de amônio, né? Então, como eu sou o instrutor aí da matéria de bombas explosivos, que eu estou dando a matéria aí para o pessoal, para os novos peritos criminais, né, no nosso curso de formação, eu vou fazer esse videozinho curto, né, improvisado aqui, sem muita edição, sem nada, só para poder explicar para vocês, comentar um pouquinho, né, não vou explicar nada, só vou comentar um pouco sobre esse incidente. Quando houve a explosão, muitas pessoas me mandaram vídeos e até alguns suspeitando que fosse de fato um atentado ou uma utilização de bomba. E na hora eu já peguei e comentei, ó, está com muita cara de ser fertilizante, nitrato de amônio. Isso porque a história já tem alguns casos, eu de cabeça que lembro pelo menos 2 casos, em que houve uma explosão de grandes quantidades de nitrato de amônio por causas acidentais, né? Um primeiro caso foi o acidente em Opal, na planta da BASF, que fabricava fertilizantes lá. Eles faziam especificamente uma mistura de sulfato de amônio com nitrato de amônio, que era vendido como fertilizante, sempre foi o carro-chefe da BASF, os fertilizantes, e houve uma explosão na planta deles, e isso acabou foi possível ouvir de Munique a explosão, sendo que fica às margens do rio Reno ali, né, na região de Opal. Então, uma distância muito longa, foi possível ouvir o som abafado da explosão que ocorreu nessa planta industrial. Isso também por conta de um incêndio de grande quantidade. Isso foi em 1921, faz quase 100 anos, 99 anos que ocorreu essa tragédia. Depois teve, em 1947, um incidente no porto do Texas City, perto de Houston, Estados Unidos. Esse incidente também foi um navio, curiosamente carregado com uma quantidade de nitrato de amônio parecido com esse incidente que houve em Beirute, né? Era cerca de 2.000, se não me engano, era 2.300 toneladas de nitrato de amônio, e que estava carregado num navio. Esse navio se incendiou, ele acabou explodindo. Daí tinha um outro navio próximo que também tinha esse material, e os dois acabaram sendo envolvidos nessa explosão. E houve um dano muito grande na região, teve muitas mortes. Então, esse caso de explosão envolvendo nitrato de amônio tem precedentes. A gente já viu os casos, e é difícil iniciar, porque o nitrato de amônio ele é um explosivo secundário. Só que é um explosivo secundário de baixa sensibilidade, ou seja, você não consegue iniciar ele usando uma espoleta convencional, aquela espoleta número 8. Você precisa de uma carga de Scorpion. Você precisa também de um diâmetro crítico muito grande. Então, ele, até como uso como explosivo comercial, praticamente não tem muito. Ele tem o anfo, que é misturado com óleo diesel. Você mistura ele com óleo diesel, ele aumenta um pouco a sensibilidade, melhora o balanço de oxigênio dele, e ele fica um pouco mais sensível, e daí sim você tem um uso comercial. O nitrato de amônio puro, até esses incidentes, até o acidente de Opal, pouco antes do acidente de Opal, eles não sabiam que ele era explosivo. Né, teve alguns estudos, alguns experimentos que a própria BASF fez e determinou esse potencial explosivo do nitrato de amônio. Então ele não é um material muito útil como explosivo comercial, mas ele está envolvido nesses grandes acidentes, até porque a massa, o diâmetro crítico para ocorrer uma explosão com nitrato de amônio, ele é muito alto. E não sou eu que digo isso não. Eu estou aqui com algumas referências até, para quem gosta de explosivos, né? Eu tenho esse livro aqui de engenharia de explosivos, né? Explosive Engineering, do Paul Cooper, seu Paul W. Cooper. E ele tem um comentário que ele fala justamente do nitrato de amônio. Ele tem um parágrafo apenas em que ele fala sobre explosivos inorgânicos. E quando ele cita o nitrato de amônio, ele fala ammonium nitrate, né? Daí coloca aqui em inglês, né? Mas em português seria: ele não é particularmente um bom explosivo por si só. Ele é extremamente difícil para iniciar, e para propagar uma onda de detonação, ele apenas consegue fazer isso em muito grandes diâmetros, cerca de meio metro, acima de meio metro, né? Above a half meter. Ele é comercialmente usado como fertilizante. Quando misturado com combustível, entretanto, ele se torna um explosivo muito poderoso, né? Então, ele como material puro, ele precisa de um diâmetro crítico de pelo menos meio metro. O que quer dizer? Que apenas grandes quantidades armazenadas estão susceptíveis, de fato, a sustentar uma onda de detonação. Por isso que os desastres envolvendo nitrato de amônio são tão grandes, são tão impressionantes, né? E essa iniciação lá ocorreu por muito tempo de queima, né? Não é só você tentar tacar fogo no nitrato de amônio ali com a tocha, com o isqueiro, ele vai explodir. Ele precisa ter um tempo queimando
ele começa a sofrer uma decomposição, ele começa a liberar, né, o dióxido de nitrogênio, que tem aquela coloração amarronzada, ele, depois de um certo tempo de instabilidade, ele começa a se decompor de uma forma mais rápida, tem uma reação em cadeia, e a ação de choque dela é sustentada pelo volume total. Você tem que ter aquele diâmetro crítico lá maior de que meio metro, então tem que ter uma quantidade grande de nitrato de amônio para poder ocorrer essa explosão. Então é um caso típico de acidentes, né, envolvendo aí o pessoal da engenharia legal, que ocorre esse tipo de explosão, não é comum. Uso, por exemplo, mais criminoso, né, um uso criminoso do nitrato de amônio é mais vinculado ao mistura com óleo diesel, né, você ter o ANFO, né, se preparar o ANFO de fato, o Ammonium Nitrate Fuel Oil. E um caso daí clássico que teve o uso desse material foi aquela explosão em Oklahoma, lá nos Estados Unidos, do Mojave Building, o prédio da Receita Federal norte-americana, pelo Timothy McVeigh, que era um ex-militar, né, não estava muito feliz ali com a questão tributária lá americana, e ele acabou fazendo a detonação de 200 barris completos com ANFO. Só que ele preparou isso comprando nitrato de amônio, né, o fertilizante. Ele era proprietário de uma pedaço de terra nos Estados Unidos, então ele comprava legalmente o fertilizante, produziu isso, o ANFO artesanalmente, colocou nos barris e colocou daí na carroceria de um caminhão e explodiu de frente ao Mojave Building. Quem puder ver, pesquisar e ver as imagens, né, de como ficou o prédio, você vai ter uma ideia do poder explosivo do que ele fez ali com o caminhão. Tá bom, pessoal? É isso aí. Obrigado pela atenção.